Sistema de prevenção à insolvência. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Hoje eu pretendo conversar com você sobre a necessidade de se instituir um sistema de prevenção à insolvência, nos moldes preconizados no PL 1397, cuja relatoria está a cargo do deputado Hugo Leal. Vê bem, nós estamos em tempos de exceção. A retração da economia vai ficar em torno de 5 a 6%. Delfim Neto indica esse percentual. O Banco Mundial, ontem, dia 13 de abril, indicou percentual de 5%. Paulo Guedes, semana passada, sugeriu uma retração de 4%. O PIB do Rio Grande do Sul, para que vocês tenham uma ideia, eu sei que esse vídeo é de abrangência nacional, mas para a gente ilustrar no concreto, o PIB do Rio Grande do Sul, conforme seguir o quadro de isolamento social, pode ter uma retração limite de 9%. Uma retração jamais vista na história recente do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por isso que alguns estudiosos estão comparando o que vem por aí com a crise econômica de 1929, uma crise gravíssima. Então, cenário grave exige medidas igualmente graves. Ainda para que você tenha algumas ideias sobre o que eu estou querendo aqui afirmar, pequenos e médios empresários tentaram acessar crédito na última semana e 60% das micro e pequenas empresas não conseguiram o acesso no sistema financeiro formal. Ou seja, ausência de liquidez e ausência de demanda. É esse cenário que nós estamos vislumbrando daqui por diante. Eu não vou tratar aqui das questões sanitárias, apenas chamo a atenção que a ciência deve prevalecer sobre outros aspectos, no meu ponto de vista, respeitando sinceramente opiniões diversas, mas o valor da vida me parece importante. Eu quero aqui tratar de economia e de direito. Diante desse cenário, como as empresas vão fazer frente aos compromissos? É essa a questão grave que deve ser objeto de análise pelos operadores do direito empresarial, especialmente para quem trabalha nessa grande área de soerguimento de recuperações judiciais. Nos moldes da Lei 11.101 de 2005, talvez as alternativas colocadas não sejam suficientes. E é por isso que um sistema de prevenção à insolvência, como este preconizado no PL 1397, que merece algumas adequações, se revela pertinente, se revela necessário, principalmente no período reconhecido como de calamidade pública. Então, quais são as medidas previstas, modo geral, que eu acredito devem ser levadas muito a sério pelos operadores do direito e, nesse momento, pela Casa Política, pelo Congresso Nacional? Primeiro, que está previsto no PL, um processo de negociação preventiva. Hoje isso não existe. Hoje, quando o empresário está com falta de fôlego para sobreviver, com dificuldade de caixa, ele não tem como judicialmente requerer a suspensão de seus débitos para fazer uma eventual negociação extrajudicial desses débitos. E é isso que se preconiza no primeiro nível desse sistema de prevenção à insolvência. Ainda preliminarmente, eu quero chamar a atenção que um sistema de prevenção à insolvência significa um sistema econômico-jurídico ou jurídico-econômico através do qual se criarão algumas salvaguardas para que empresas viáveis, que têm viabilidade, que têm um lugar no mercado, não quebrem em razão da pandemia, em razão da crise. E o exemplo é muito singelo. Quantas empresas hoje, meu caro colega, meu caro amigo, você não conhece que estão com dificuldade grave de fluxo de caixa? Várias. Talvez a maioria, quiçá 90%. Essas empresas têm ou não têm viabilidade econômica? Uma que outra pode não ter, mas a grande maioria, em condições normais de temperatura e pressão, tem viabilidade. Ou seja, o mercado demanda dessas empresas. Essas empresas prestam bons serviços, vendem bons produtos, têm um lugar
adequado, um lugar importante na economia como um todo. Em razão da pandemia e em razão do isolamento social, essas empresas tiveram dificuldades nas quais não conseguiram cumprir imediatamente seus compromissos, mas elas seguem viáveis em condições de uma economia normalizada. Não é justo, eu diria mais, não é lícito retirar abruptamente essas empresas do mercado. Decretar falências dessas empresas porque elas não conseguem arcar com seus compromissos. Porque existe uma força maior que impede-as de operar regularmente. Imagine um restaurante, imagine uma academia, imagine um pequeno mercado, imagine uma indústria, imagine um comércio de veículos. Todos esses agentes econômicos que construíram ao longo de 10, 20, 30 anos um lugar nesse mercado, um posicionamento relevante na economia regional, na economia municipal, na economia nacional, todos esses players talvez não tenham caixa para fazer frente no médio e longo prazo aos compromissos e mesmo ter caixa para poder manter relativamente operando o seu negócio. É nesse cenário que um sistema de prevenção à insolvência, um sistema que cria algumas proteções, algumas salvaguardas a essas empresas se faz imprescindível, se faz relevante. Outros países já fizeram, a França tem mecanismos como esse, enfim, a comunidade europeia tem estratégias de prevenção à quebra. E nós não estamos aqui a falar da empresa que não tem lugar no mercado, aí é outra situação. Nós estamos falando aqui da realidade econômica da grande maioria das empresas odiernamente existentes. Aí vocês têm que refletir sobre um outro aspecto. Qual é a justificativa de se cobrar nos mesmos termos contratuais de antes dessa pandemia empresas que, ora, não estão nas condições de adimpli-los? Então, os contratos firmados em condições normais não podem ser exigidos em condições excepcionais, como esse pelo qual atravessamos. E aí um sistema preventivo à insolvência cria a oportunidade de uma repactuação, seja extrajudicial, seja uma repactuação judicial. Primeiro, através de uma suspensão dos débitos. Segundo, através de uma negociação preventiva. Terceiro, através de alguns mecanismos da própria Lei 11.101, que, alterados em razão da calamidade, criam condições para que empresas viáveis ingressem em recuperação judicial. Então, nesse primeiro momento, hoje, eu quero apenas chamar a atenção para a necessidade de se produzir algo nesse sentido. E aí, o PL 1397 cai como uma luva. Eu vou colar aqui embaixo, nos comentários, o projeto de lei e eu convido vocês a visitá-lo e eventualmente defendê-lo aí nos fóruns em que estiverem inseridos. Tudo isso em razão da proteção do sistema econômico, da proteção dos empregos, da proteção dos impostos, da proteção mesmo dos credores. Porque se não tiver nenhuma proteção, boa parte das empresas não conseguirão sobreviver a esse cenário de crise econômica. E ao invés de, colocando a situação desse modo, abrir indevidamente o isolamento social, vale pensar em salvaguardas legais, em suporte econômico para atravessarmos esse caminho que é hercúleo, que é desafiador, mas que vai passar. Vai passar e a gente precisa criar mecanismos para que essa passagem seja o mais tranquila, se não puder usar essa expressão, que seja menos traumática possível. Vê bem, existe um decreto de calamidade pública em que se impõe, através de medidas sanitárias, o isolamento social. As pessoas não podem sair, as pessoas não podem circular livremente, os agentes econômicos não podem abrir os seus negócios. Como exigir desses agentes econômicos, que sequer podem abrir seus negócios, que eles cumpram regularmente os compromissos firmados? Isso não é razoável, isso não é lógico, isso não é humano. Por isso se faz imprescindível, com urgência, a instituição de um sistema de prevenção à insolvência, com todas as salvaguardas possíveis, para que a empresa viável, a empresa que tenha lugar no mercado,
possa fazer essa travessia de modo menos traumático possível. Hoje eu abordei as justificativas do PL 1397, não sou deputado, vocês sabem disso, não tenho vocação política, meu interesse é jurídico-econômico e amanhã, ou logo mais depois de amanhã, vamos ver aí, eu vou abordar passo a passo as questões relevantes que envolvem o PL 1397 que você precisa saber. Eu só adianto uma. A recuperação judicial especial prevista a ME e EPP na Lei 11.101 atualmente não é convidativa para essas empresas, por uma série de razões que eu até abordei em outro vídeo. No PL 1397 se coloca uma nova condição à microempresa e à empresa de pequeno porte, a grande maioria das empresas em dificuldade. E a condição é a seguinte, ao invés de parcelar o passivo em 36 vezes, o projeto de lei prevê o parcelamento em 60 vezes. Quase dobra a possibilidade de parcelamento, interessantíssimo. Mas o problema é o fluxo de caixa imediato, o problema é a liquidez imediata. E nesse sentido o PL também é alvissareiro na medida em que, atualmente, na Lei 11.101 se prevê uma carência de 180 dias. O PL indica 360 dias de carência. Pô, a partir destas condições, e podendo-se incluir um deságio nessas 60 parcelas, nós estamos sim diante de uma alternativa interessante. A microempresa, a empresa de pequeno porte em crise econômica e crise em razão dessa pandemia. Vejam que o PL é interessante, pode ser aperfeiçoado, evidente que sim, mas há aqui um bom indicativo para trilharmos esse momento de modo menos traumático possível para a economia e fundamentalmente para nossas vidas. Grande abraço, gente! Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se nesse canal. Depois de se inscrever, clique no sininho para acompanhar as atualizações, várias que nós temos feito, e acompanhe o Marcelo Andreatta no Instagram e também no Facebook. Tá bem? Grande abraço, até mais.